Soltou para Tite, inventou. É gol! Flamengo fecha dois negócios, duas negociações envolvendo jogadores da base no mesmo dia, tá, pessoal? É o seguinte, o Schola, essa informação foi trazida pela primeira mão pelo companheiro Guilherme Flazoeiro, né? Foi negociado com o Dínamo de Kiev num modelo de negociação do qual eu não sou muito fã, tá, pessoal? Assim, eu confesso que eu não sou muito chegado nesse modelo de negociação, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Eu vou explicar o porquê da minha crítica que eu faço aí a esse tipo de negociação. E outra é a ida, isso trazido em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, do Vitor Hugo para o Santos, né? Informação que já até havia sido trazida lá atrás, mas concretizada o Vitor Hugo, né? Sendo emprestado ao time do Santos. A janela fecha no próximo dia 2, ou seja, na próxima terça-feira, e aí a negociação é essa boa. Eu tentei apurar até quanto o Flamengo vai receber por este empréstimo, né? Mas não obtive resposta até o momento em que eu gravo este vídeo. E muita gente nesta sexta-feira estava oriçada aí por conta de uma possível vinda do Marcos Leonardo do Flamengo, Paquetá. Gente, não tem nada, tá? Isso aí eu apurei mais cedo nesta sexta-feira também. Não tem absolutamente nada, nenhuma negociação em andamento, pelo menos até o momento em que este vídeo está sendo gravado, na noite desta sexta-feira, sobre Paquetá e Marcos Leonardo. Tá? O Marcos Leonardo, inclusive, é um centroavante que era do Santos, está no Al Hilal, né? Foi jogar no Benfica, depois foi contratado pelo Al Hilal da Arábia Saudita, quando o Jorge Jesus ainda era o técnico, né? E ele estoura o limite, né, de idade, né, para ser um dos 3 jogadores que não precisam estar na cota dos 8 estrangeiros do time saudita. Né? Então ele não vai ficar, ele provavelmente não vai ficar na equipe, né? O técnico agora é o Simone Inzaghi, italiano, então ele deve ser liberado. Mas até esse momento, repito, se houver uma reviravolta, tal, a gente traz essa informação, mas até o momento não tem nada de Marcos Leonardo no Flamengo, assim como o Paquetá também, tá? O pessoal esqueça. Aliás, o West Ham tá bem mal no campeonato inglês, tomou uma goleada de 5 para o Chelsea, com o gol do Paquetá, foi 5-1, o gol do West Ham foi marcado pelo Paquetá, foi o gol do 1-0, e tinha tomado de 3 do Sunderland, né? Então me parece claro que o West Ham, nessa temporada, vai brigar para não cair, o Paquetá está nesse contexto. Então é esse o noticiário do mercado da bola do Flamengo nesta sexta-feira, tá? E aí eu vou falar o porquê de não ter curtido muito esse modelo de negociação do Flamengo com o Schola, né? Porque ele vai para o Dínamo de Kiev, de acordo com essa informação, publicada em primeira mão pelo Guilherme Flazoeiro, que ele vai, assim, sem custo para o time ucraniano, né? E aí o Flamengo mantém 50% dos direitos dele, tá? Se ele for negociado mais para frente, o Flamengo tem ali 50% do valor dessa negociação futura, tá? Então, assim, o Flamengo conta que esse jogador será negociado futuramente. Né? Honestamente, eu não sei. O Schola já tem 20 anos, ou seja, estourou. O Felipe Luiz não iria utilizá-lo, isso é informação. Tá? O Felipe Luiz não iria utilizá-lo. Então, assim, o Flamengo negocia um jogador para que venha a faturar, como eu disse, uma futura transação. Né? Me parece, assim, eu acho que o Flamengo poderia tentar abocanhar aí um valor, mas aí também o clube ucraniano, no caso o Dínamo de Kiev, vai olhar e falar, peraí, esse cara não é nem utilizado por vocês, para que eu vou pagar uma grana por ele, né? Então tem esse ponto também, né? Eu faço a crítica, mas também esse deve ser o ponto, né? Não conversei com ninguém do Flamengo sobre essa negociação, nesse aspecto, né? Fato é que o Schola até entrou no jogo do sábado passado contra o Barcelona, né? E o Flamengo melhorou depois que ele entrou na partida, naquela final da Copa do Mundo de Clubes, né, do Campeonato Mundial de Clubes, melhor dizendo, sub-20, em que o Flamengo é campeão nos pênaltis diante de um time do Barcelona que era bem superior ao time do Flamengo. Foi praticamente um milagre que aconteceu no Maracanã. Muito desse título está na conta, inclusive, do Léo Nanete. Esse não sai, esse tem uma multa superior
a 400 milhões de reais, inclusive. Aí foi uma bela sacada do Flamengo, né? Renovar com o Naulanet antes mesmo dessa atuação de gala que ele teve na final da Copa do Mundo de Clubes. E ele é um belíssimo treinador. Belíssimo treinador, não, goleiro. Ótimo goleiro, acho que é um, assim, reserva para muitos anos aí do Rossi, né, para os próximos anos, no médio, curto, médio prazo, e depois goleiro para ser titular do Flamengo, tem muito potencial. A gente está falando aqui de um pequeno fenômeno. Então o Scholler entrou naquela partida, ajuda a mudar o jogo, mas assim, estourando, né, cara? Estourando os 20 anos de idade, o Flamengo ainda bem não tem aquela aberração que é sub-23, né, praticamente um time de aspirantes, tal. Tem muito clube no futebol brasileiro que inexplicavelmente não tem explicação. Você sabe do que eu estou falando? Deixa aqui nos comentários neste vídeo, né? E os caras têm lá o sub-23, eu não sei porquê, né? Porque não adianta absolutamente nada. O Flamengo, felizmente, não está nessa marca furada, então quando o jogador estoura a idade ali dos 20 anos, ele vai ter que ir embora, vai ter que ser aproveitado no time de cima, né? E sobre o Vitor Hugo, se tem um cara que não pode reclamar das várias oportunidades que teve no Flamengo, é esse jogador. É esse jogador, né? Teve muita oportunidade com o Felipe Luiz. Muita oportunidade. Treinando, evidentemente, né? E lá atrás, teve com o Dorival e tal, o Sampaoli, foi um jogador que nunca pegou no breu. Nunca pegou no breu. Então, assim, eu não consigo olhar para essa negociação, vai ser emprestado no Santos. Primeiro, o Flamengo não está reforçando o rival. Santos, nesse Campeonato Brasileiro, não é rival do Flamengo, e certamente no empréstimo, até o final do ano que vem, o Flamengo vai meter uma cláusula lá, que o Santos, se quiser colocar o Vitor Hugo para jogar pelo Campeonato Brasileiro, o jogo vai ser no Maracanã, vai ter que pagar uma grana, né, para o Flamengo. Então, o Santos é um clube que não vive um bom momento financeiro, a exemplo de outros clubes de São Paulo, a exceção do Palmeiras. Então, evidentemente, me parece que não vai pagar uma grana para ter o Vitor Hugo justamente contra o Flamengo, né? Um pedido até do técnico Juan Pablo Vojvoda, embora essa negociação tenha começado antes mesmo de o Vojvoda chegar ao time do Santos, né? Essa já é uma negociação que vem se arrastando há um tempinho e, nesse momento, de acordo até com o companheiro Vene Casagrande, está sacramentada. Repito, não tive ainda, mandei mensagem, mas não obtive resposta sobre valores dessa transação. Saudações, bom final de semana a todos, até a próxima e tchau, tchau.